O Internacional entra em campo nesta quarta-feira na sua estreia no Campeonato Brasileiro. Às 7 horas, a bola rola no estádio Beira-Rio contra a equipe de Odair Hellmann, o Atlético Paranaense. Nesse vídeo a gente traz o nosso pré-jogo para falar tudo desse duelo. O Inter vai ter estreia da nova camiseta, o novo fardamento para 2026, desfalques, repetição do time do Clássico Grenal. Tudo isso, a transmissão, a arbitragem, a gente fala nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra o meu link e lá tu encontra as melhores odds para Inter e Atlético Paranaense. Nesse momento, a vitória do Inter pagando 1,85, a vitória do Atlético Paranaense está pagando 4,40 e o empate 3,40 lá em kto.bet.br. Aproveita, brinca, joga na responsa. Lá na KTO tem as melhores odds e hoje tem Champions League também, rodada decisiva. Todos os jogos da rodada final da Champions League acontecem hoje, tá? Tem o Barcelona em campo, tem o Real Madrid contra o Benfica fora de casa, tem o Atlético de Madrid em casa contra o Bodo Glimt. Cara, tem muito jogo, tem Borussia Dortmund e Inter de Milão. No Brasileirão tem um baita jogo também hoje, que é Atlético Mineiro e Palmeiras. Tem o Fluminense contra o Grêmio. Então, cara, tem muita coisa pra tu brincar lá na KTO e aproveita que tem um aposte e ganhe, tá? Na aba promoções, a aposte e ganhe. Entra lá na Aposte Ganhe, vai ter essa fotinho que vocês estão vendo na tela do Denilson Show. Vai lá até o final da tela, tem um botãozinho verde do aceito participar. Tu dá um palpite de pelo menos R$10 numa odd de pelo menos 1,80 e tu ganha uma aposta grátis para brincar lá na KTO. Então aproveita e joga com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, vamos lá. 7 horas da noite a bola rola, estádio Beira-Rio, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Inter e Atlético Paranaense. O Atlético de Odair Hellmann, que no Campeonato Paranaense está utilizando um time formado por garotos. Então, muitos desses jogadores que vão jogar hoje contra o Inter têm pouco ritmo. Jogaram poucos jogos até aqui. E o Odair até mesclou, botou algumas vezes alguns jogadores do time principal no Campeonato Paranaense, mas a maioria desses caras não tá com um grande ritmo em relação ao time do Internacional, que deve ir com a escalação que ganhou do Grêmio, ganhou o Grenal no final de semana e que venceu o Inter de Santa Maria no meio de semana passado, tá? Em relação ao time do Furacão, treinado por Odair Hellmann, ex-técnico do Inter, tá? Viveiros e Teran foram relacionados, o zagueiro Teran e o atacante Viveiros, aquele mesmo, fez 2 gols contra o Inter pelo Atlético Nacional na Libertadores passada, foram relacionados pela primeira vez nessa temporada e devem fazer as suas estreias. O volante Filipinho e o atacante Renan Peixoto estão fora por desconforto muscular, tá? Além deles, o lateral esquerdo Claudinho e o atacante Chiqueti e o atacante Bruninho, por questões contratuais, também não estão relacionados. Assim como o Luiz Gustavo, o volante que terminou o contrato com o São Paulo, foi falado no Inter, acabou indo para o Atlético Paranaense, chegou agora, está recuperando condicionamento físico e também está fora da partida. O time do Atlético Paranaense deverá ter Santos no gol, goleiro Santos, um trio de zaga com Benevides, Arthur Dias e Aguirre ou Teran na zaga, Aguirre ou Teran, essa é a dúvida. No meio de campo, Esquivel na ala esquerda, o Speed Mendonça na ala direita, por dentro o Portilla, aquele volante do Tajeres que foi especulado no Inter também, o Jadson, ex-Juventude, bom volante, ex-Cruzeiro também, e o Zapelli, que para mim é o principal destaque desse time, bom meio-campista, jogador do Atlético Paranaense. A dupla de ataque, Julimar e Viveiros. Esse deve ser o time do Atlético Paranaense para o jogo de logo mais contra o Inter às 7 horas da noite no estádio Beira-Rio. O Inter tem uma expectativa de 15 a 20 mil torcedores. O horário para uma galera que trabalha ali também é complicado, mas o Inter tem essa expectativa, o Inter que tem o ticket mais barato da Série A do Campeonato Brasileiro. Os ingressos mais baratos são os do Internacional, o Inter que passou por um reajuste
para Campeonato Gaúcho e também para Brasileirão. Por exemplo, o ingresso mais barato hoje no Beira-Rio em alguns setores, R$16. Então, se tu tá vendo, é de Porto Alegre principalmente, pode ir no Beira-Rio, vai para apoiar o Inter, é um bom momento e oportunidade esse jogo de hoje da estreia do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter que vai estrear a nova camiseta, que foi anunciado oficialmente hoje, eu falei disso no vídeo de ontem à noite, né? Mas agora há pouco o Inter anunciou a nova camiseta, o novo fardamento número 1, em alusão aos 20 anos da Libertadores, um baita fardamento que teve aí como garotos propagandas Rafael Sobis, Bolívar, Alan Patrick, Carboneiro, Vitor Gabriel, um belo uniforme, um belo fardamento que vai ser estreado hoje pelo Internacional, naquele símbolo que era o de 2006, né? Sem a borda catupiry, que eu sei que tem muita gente que não curte, ficou belíssima a camiseta do Inter e vai ser estreada hoje, inclusive vou lá na Inter Store do Beira-Rio hoje buscar a minha para minha coleção, tá muito bonita a nova camiseta do Internacional. Bom, sobre o time do Inter, tá? O técnico Paulo Pesolano deve manter a escalação dos últimos 2 jogos, algo que não acontecia no Inter desde o gauchão do ano passado, com o Roger Machado, tá? O Inter por 3 jogos consecutivos com o mesmo time. O time que venceu por 2-0 o Inter de Santa Maria na quarta passada aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. O time que ganhou o Clássico Grenal jogando muito bem por 4-2 no final de semana e que deve ser o time da estreia no Campeonato Brasileiro. Thiago Maia deve ser uma novidade entre os relacionados, tá? Já está quase liberado pelo departamento médico. Se ele acabar não ficando no banco hoje, ele deve jogar contra o Caxias para readquirir ritmo e forma física. Esse jogo contra o Caxias é a última rodada da fase de classificação do Gauchão. O Inter já está classificado, então deve mandar um time reservão com a garotada da base, até porque tem o Flamengo no meio de semana que vem na segunda rodada do Brasileirão. Então o Thiago Maia deve ser relacionado. Villagra e Félix Torres, reforços que chegaram há pouco. Félix Torres já até entrou em campo, o Villagra também no segundo tempo do Clássico Grenal, devem começar no banco de reservas. Então, sendo o mesmo time, o Inter terá Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, a dupla de zaga com Vitor Gabriel e Mercado pela direita, Vitor Gabriel pela esquerda, e o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Ronaldo, o primeiro volante, Paulinho Paula, o segundo homem, Alan Patrick centralizado, nas pontas Vitinho e Carboneiro e no comando de ataque Rafael Borré. Esse deve ser o time do Inter para o jogo de hoje. Lembrando dos desfalques, Richard ainda no DM com problema no quadril, já voltou a trabalhar no campo, mas não deve ser relacionado e também está fora dos planos do Inter, e o Alan Rodrigues com problema na fáscia plantar do pé, ainda nem voltou para as atividades no gramado do CT Parque Gigante. São os desfalques no Inter para essa estreia no Campeonato Brasileiro, tá? A arbitragem vai ficar por conta, pasmem, para mim um dos piores árbitros do futebol brasileiro, Flávio Rodrigues de Souza, do estado de São Paulo, vai comandar o jogo de logo mais, auxiliado pela Fabrini Bevilacqua Costa de São Paulo também, de Roraima o Joverton Wesley de Souza Lima e no VAR Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais, quarto árbitro Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia, tá? Transmissão hoje, além da Super Jornada Colorada KTO, aqui no YouTube, do Premier, com imagens para todo o Brasil no pay-per-view, vai ser a transmissão de Inter e Atlético Paranaense, logo mais 7 da noite no estádio Beira-Rio, tá certo, gente? Deixa já o teu palpite lá na KTO aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que tu não perca nada por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.